Então veja, a mãe é o portal divino que se abre entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Sem a mãe ou sem a fêmea, né, pensando nos mamíferos também, esse portal não se abre e a força criadora de Deus não se manifesta. A vida, gente, não acontece. Sendo assim, então, nós podemos entender que a força da mãe é a força mais pura e divina que existe, porque é literalmente a força criadora de Deus ou do universo. Sem a força da mãe, não há força para a vida. Queridos ouvintes, eu vou fazer aqui uma pequena charada e eu quero ver se vocês acertam, hein? Comenta aí quem está acompanhando a gente pelo Instagram, pelo YouTube. Vamos ver se você vai acertar. Sou a guardiã do portal da vida, a fonte da origem e a raiz de todos os que caminham na terra. Minha presença é certa para cada ser que respira, mas não sou perfeita e nem sempre sou lembrada com gratidão. Quem sou eu? Então, e aí? Já sabe a resposta? Eu vou dar uma pista então, tá? Estou falando aqui de alguém essencial, alguém que está presente na vida de todo ser humano, mas que muitas vezes esquecemos de reconhecer com toda a gratidão que ela merece. Se você respondeu a mãe, acertou. Hoje dedicamos o nosso programa a ela, essa figura por vezes controversa, frequentemente super protetora, tantas vezes subestimada, mal compreendida, pouco reconhecida em toda a sua grandeza, mas ela carrega em si a força mais poderosa da criação, a energia vital que conecta todos nós às nossas origens. No seu ser, no seu íntimo, habita um poder tão profundo e tão transformador que nem sempre nós somos capazes de compreender plenamente. Vamos refletir então juntos aqui sobre o que significa ser mãe, mas com uma visão além daquela que reduz a figura materna a de uma mulher que gera um filho, mas sim de pensar na maternidade sobre a perspectiva sistêmica, sobre a perspectiva espiritual e, por que não, por extensão, na visão quântica. Existem muitas interpretações espirituais e simbólicas que nos ajudam a compreender o poder materno, mas, como eu disse, além da criação de outra vida, né? Afinal, ser mãe é ser um portal de vida e transformação, e esse portal está ligado diretamente à fonte de criação de tudo. Está ligada a Deus, está ligada ao universo. Vamos refletir como esse arquétipo da criação, a mãe, está presente em cada um de nós, homens, mulheres, como símbolo da capacidade de gerar vidas e de transformar as nossas realidades. Então, prepara o coração aí, hein? Porque o programa de hoje vai tocar fundo na essência da mãe como força e o que significa reconhecer essa força como parte de quem nós somos, né? A gente vai até a 1 da tarde agora falando disso, para a gente poder começar do ponto de vista sistêmico. O que é que significa ser mãe? Ai, ai, ser mãe, né? Ser mãe, né, significa assumir o papel de doadora da vida, uma posição que carrega grande responsabilidade e honra dentro do sistema familiar. Veja que o espírito que escolhe vir com a missão de ser mãe é um espírito que carrega uma força e responsabilidade muito grande. Não só a responsabilidade do ponto de vista de criar um filho, mas também a responsabilidade da criação em si. Então, a mãe representa a fonte primordial, aquela que traz a existência ao filho, conectando o filho às suas raízes, à ancestralidade. Pense em raízes e ancestralidade, não só como pessoas que existiram, mas com toda a carga energética e a força da ancestralidade. Porque, pensa comigo, você, nós, não chegamos aqui por acaso. Não chegamos aqui por acidente ou imprevistos. Veja que dos nossos pais recebemos a vida. No entanto, nossos pais já carregam a vida que nossos avós transmitiram. E nossos avós carregam a vida que nossos bisavós transmitiram. E assim é com todos os antepassados. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: todos nós carregamos dentro de nós essa potência de vida. E isso significa que recebemos uma imensa força vital,
uma potência extraordinária que nos impulsiona a continuar criando, a continuar vivendo e transformando o mundo ao nosso redor. E mais do que isso, nós somos responsáveis por transmitir essa força adiante, seja transmitindo aos nossos ascendentes, seja canalizando essa energia para novos caminhos, novas realizações. Então, pelo que você disse, o papel da mãe vai muito além dos cuidados físicos e emocionais que ela deve ter com o filho? Com certeza, é isso mesmo. Ela é a ponte para a vida e por isso ocupa um lugar de destaque tão importante e essencial na ordem familiar. Então, ser mãe é sustentar e nutrir a vida. E, por favor, não entendam nutrir apenas com a ideia, né, sobre se alimentar, alimentação. Nutrir, gente, é algo muito além da comida. Então, uma vida nutrida é uma vida leve, consciente da sua força divina. É uma vida feliz, mesmo diante de desafios do mundo material que acontecem. Então, a força da mãe é nutrir a vida. E essa força está na sua capacidade de dar, acolher e permitir que os filhos sigam seus caminhos, honrando seus próprios destinos. A mãe é a figura que conecta o indivíduo com a vida. E essa força não é apenas física ou emocional, mas também espiritual, pois é ela quem abre o caminho para a existência, permitindo que o novo ser se desenvolva e prospere. Então veja, a mãe é o portal divino que se abre entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Sem a mãe ou sem a fêmea, né, pensando nos mamíferos também, esse portal não se abre e a força criadora de Deus não se manifesta. A vida, gente, não acontece. Sendo assim, então, nós podemos entender que a força da mãe é a força mais pura e divina que existe, porque é literalmente a força criadora de Deus ou do universo. Sem a força da mãe, não há força para a vida. Exatamente. Sem a mãe não existe vida. Na linguagem sistêmica, muito se fala sobre tomar a força da mãe, né, Eliane? Então, o que é tomar a força da mãe? Como que a gente consegue fazer isso? Tomar a força da mãe ou também do pai, tanto a força da mãe como a força do pai são forças diferentes, no entanto, ambas têm o mesmo potencial. Então, ambas se complementam, mas com direcionamentos diferentes. No caso, tomar a força da mãe é reconhecer, presta atenção, gente, porque é fundamental para você se posicionar na vida essa informação. Então, tomar a força da mãe é reconhecer que você só está no mundo por permissão dela. Então, isso significa que para tomar essa força é fundamental e essencial aceitar a mãe como ela é. Ops, como assim, Eliane? Pelo amor de Deus. Aceitar minha mãe como ela é, né? Meu Deus, mas isso é muito difícil. Minha mãe é muito complicada, é uma, sei lá, uma megera, uma louca. Calma, gente. Vamos entender, tá? O reconhecimento do papel da mãe como doadora da vida implica aceitar tudo o que veio junto com ela. Então, suas dores, suas falhas, seus limites, a sua inconsciência e toda a sua humanidade. E lamento em te dizer, tudo o que veio com ela, com a sua mãe, passa para você. O quê? Sério? Eu não sou como a minha mãe, né? Quantas pessoas falam isso? Deus me livre de ser que nem minha mãe. Ok, tudo bem. Então, vai buscar, né, autoconhecimento, vai buscar terapia para você entender e você vai perceber que é tão parecido ou tão parecida com sua mãe que ambas ou ambos se confundem, né? Mas vamos seguir aqui, você vai entender. Essa aceitação, aceitar a mãe com tudo que veio com ela, gera força interna. Preste atenção, gera força interna para você seguir adiante na sua vida. É muito comum, muitas pessoas, né, costumam dizer isso, né, elas carregam dores, mágoas, ressentimentos em relação à mãe. A gente vê muito isso no consultório, né? E isso muitas vezes bloqueia a força vital da pessoa, a energia criadora que impulsiona ela para a vida. E aí a pessoa começa a enfrentar dificuldades em áreas importantes e não entende por quê. Pela visão sistêmica, essas pessoas, Eliane, elas estão então desconectadas da força vital que vem da mãe? Exato, é isso mesmo. E é a partir desse entendimento que podemos perceber que a mãe não é apenas a figura biológica.
mas sim o arquétipo que carrega a potência e a força da criação. Pois é, na espiritualidade, como a Eliane falou, a mãe é vista como um canal ou como um portal que traz a vida do plano espiritual para o plano físico. E é a força que vai nutrir a vida para ser vivida plenamente. Então, gente, eu sei que não é fácil ouvir isso, eu sei que é um desafio para muita gente aceitar que é assim, mas se você está sem ânimo, sem vontade de viver, sem propósito, sem sonhos, sem desejos, isso significa que você está desnutrido de vida. E essa desnutrição tem a ver com os julgamentos que você faz em relação à sua mãe. E além de ser, né, como nós já falamos, doadora da vida, a mãe representa a conexão com a ancestralidade feminina. Como eu falei, ela carrega não só a sua história pessoal, mas também as histórias de todas as mulheres que vieram antes dela, transmitindo uma força vital que impulsiona o desenvolvimento do filho. E veja que máximo isso, gente. Se você está vivo, significa que diante dos seus antepassados, você, nós, né, somos as pessoas que têm a maior potência para viver a vida plenamente. Porque a gente, nós, você recebeu dessas mulheres ancestrais, todas, né, da sua linhagem materna, a nutrição e a força necessária para viver e viver bem. Então, as histórias dessas mulheres, essa força vital da ancestralidade feminina, estão conectadas e são interdependentes. Ou seja, você recebendo e aceitando essa força, né, você não só se ajuda, mas ajuda também toda a corrente do sagrado feminino do sistema familiar. A corrente se fortalece e gera uma potência, uma coerência de força muito grande. E tem uma coisa muito importante, sabe? Ser mãe não significa ser perfeita ou atender a todas as expectativas dos filhos, né? Ser mãe é, antes de tudo, entregar a vida e permitir que os filhos sigam adiante. É reconhecer que eles têm as suas próprias jornadas. Quando a mãe permite que o filho cresça sem carregar a culpa ou o peso de erros que ela cometeu no passado, ela libera todo o sistema familiar para prosperar. O reconhecimento desse papel liberta tanto a mãe quanto os filhos, e isso promove a paz, o equilíbrio e a reconciliação no campo familiar. E por falar em criação, né, em maternidade, a gente não pode esquecer dessa figura que talvez seja a mais importante da história da humanidade nesse tema. Figura essa muito conhecida em várias vertentes religiosas, que é a figura simbólica, veja bem, a figura simbólica de Eva, considerada a mãe da humanidade, né, Eliane? Na tradição judaico-cristã, Eva representa a primeira mulher a que deu origem à humanidade. Mas será que Eva é apenas uma figura ligada ao pecado original, como muitos ainda interpretam? Eu acredito que essa ideia seja bastante limitante e reduz demais o que de fato Eva simboliza. Então, na visão espiritualista, e até em algumas interpretações gnósticas, Eva é vista como uma figura que possibilitou, olha que legal, gente. Eva é a figura que possibilitou o despertar da consciência humana, saindo da inocência e entrando na realidade da experiência e da autorresponsabilidade. Então, Eva não simboliza apenas o início da vida humana, mas também a coragem e a força que todos nós recebemos para trilhar novos caminhos, mesmo que isso signifique enfrentar dores e aprendizados. Olha como isso é simbólico, né? O ato de comer o fruto proibido pode ser interpretado como a busca pelo conhecimento e pelo despertar do próprio ser. Como a gente sempre fala aqui, o despertar da verdadeira consciência, né, da consciência divina, só se dá com autoconhecimento. Assim como a maternidade é um processo contínuo, criar a nossa realidade exige cuidado constante, ajustes, acolhimento das consequências. Quando a gente olha para Eva, não apenas como aquela que errou, mas como a mulher que ousou conhecer, aprendemos a acolher a nossa própria coragem de experimentar a vida e de construir novos caminhos. Eva, portanto, deixa de ser um símbolo de queda e de pecado e passa a representar a coragem de criar, a coragem de transformar. É isso mesmo. Ao reconhecermos o poder feminino de criação, acolhemos também a ideia de que a realidade é fruto de nossas escolhas e podemos reconstruir nossa história a partir da aceitação e do aprendizado.
Veja a semelhança que falamos sobre tomar a força que vem da mãe e a representação simbólica de Eva, como sendo a mulher que ousou conhecer. Aprendemos a acolher nossa própria coragem de experimentar a vida e construir novos caminhos. Muitas vezes o feminino foi associado à culpa e ao erro, especialmente pela interpretação tradicional de Eva como sendo, a responsável pela queda. No entanto, gente, ao ressignificar essa imagem, reconhecemos que o ato de criar inclui errar, aprender e evoluir. E isso tem um poder psíquico Muito grande. monumental, monumental, né? Aceitar a nossa condição de criadores conscientes é também perdoar a si mesmo, perdoar pelas escolhas que não trouxeram os resultados que a gente esperava. É perceber que, assim como Eva trouxe ao mundo a consciência e o conhecimento, nós temos também o poder de moldar a nossa realidade e aprender com as consequências das nossas escolhas. E além disso, assim como Eva carrega, esse símbolo de transgressão e aprendizado, comendo o fruto, proibido, muitas mães carregam dentro de si histórias de erros e acertos, sendo igualmente humanas e falíveis, mas sempre doadoras de vida. Então, Eva é vista tanto como a causadora da queda, quanto como a mãe de todos, refletindo a dualidade da experiência feminina, ser fonte de vida e, ao mesmo tempo, carregar culpas históricas ou pessoais. Na perspectiva simbólica, muitas mulheres mães enfrentam a luta entre a culpa por falhas e o desejo de nutrir, buscando um equilíbrio entre suas limitações e a entrega incondicional aos filhos. E quantas mães não se culpam pelos caminhos tortuosos que os filhos escolheram seguir, né? Quantas mães não sacrificam as suas vidas para nutrir, e em todos os sentidos, aliás, os seus filhos? Pois é, veja a importância de ressignificar a figura de Eva para libertar as mulheres mães do peso da culpa que historicamente foi associado ao feminino. Assim, como na visão sistêmica, o foco está em aceitar a vida como ela é, com todas as suas imperfeições, e reconhecer, sim, que a mãe, assim como Eva, é grande por ser a doadora da vida. E não importa, gente, o caminho que o filho resolveu seguir na vida, basta que você aceite, abençoe e solte. Você já foi grandiosa no seu grau máximo quando abriu o portal da vida para ele. Isso é muito lindo, não é? A mãe abriu, ela só abre a porta, esse portal da vida. E veja que interessante, quando pensamos na ideia de cocriação, é interessante observar que Eva simboliza justamente essa capacidade de moldar a própria realidade. Então, assim como a mulher que gera vida, ela também assume o papel de protagonista na construção da existência humana. Isso nos leva a refletir que, assim como Eva, cada mulher carrega em si o poder de criar não só filhos, gente, mas também nossas possibilidades, novos caminhos, novas histórias. A maternidade, nesse sentido, é muito maior, muito mais ampla do que a ideia de gerar filhos. A maternidade abarca a criatividade, a intuição e a força transformadora. Jung interpretava Eva como um arquétipo da ânima, né, o lado feminino da psique. A ânima representa o aspecto instintivo e intuitivo da alma humana, e a sua escolha de comer o fruto é vista como um passo necessário para a individuação, ou seja, o processo de se tornar um ser humano completo e consciente. E a serpente, né, por outro lado, nesse contexto, simboliza o impulso inconsciente que leva à transformação e ao crescimento pessoal. Portanto, toda mulher carrega em si o arquétipo de Eva e o arquétipo de maternidade, mesmo que não tenha filhos biológicos. Simbolicamente, toda mulher possui a energia criativa e geradora da vida que pode se manifestar por meio de projetos, cuidado de outras pessoas, fazendo trabalho voluntário ou dando algum tipo de apoio afetivo. Em alguns casos, se a mulher não tem filhos, o sistema pode buscar uma compensação, como um cuidado excessivo com os sobrinhos, afilhados ou outras crianças da família. Essa postura pode ser saudável, desde que não seja uma tentativa inconsciente de substituir uma ausência que ainda não foi plenamente aceita. A mãe é a figura que nos conecta com a nossa essência,
com a nossa origem e com a nossa capacidade de cocriar as nossas realidades. Ao reconhecermos e honrarmos a força da mãe, estamos também honrando o potencial da fonte criadora que habita dentro de cada um de nós, seja para dar à luz a outro ser ou a novos projetos, novos sonhos, novas formas de viver. Trabalhar a força materna é um processo contínuo e profundo. Quando você dá o primeiro passo na direção de aceitar sua mãe do jeito que ela é, sem querer mudar nada, você estará dando um passo na direção de aceitar a si mesma. E isso liberta todo o seu potencial de cocriação da sua vida. Então, que possamos reconhecer essa força em nossa vida, permitindo-nos cocriar um futuro pleno, equilibrado e consciente. Que todas as mães sejam lembradas não apenas no segundo domingo de maio, mas que sejam a qualquer tempo reverenciadas pela vida que nos foi dada. Sem elas não haveria humanidade. Sem elas o portal da vida não se abriria. Sem elas não existiriam filhos, netos, bisnetos, tataranetos e toda a ancestralidade humana. Como eu disse, não importa se a sua mãe é ausente, doida, cruel, malvada, enfim, não importa o que ela fez ou deixou de fazer, porque qualquer ato que ela tenha feito torna-se irrisório diante da grandeza da vida que lhe foi concedida. Exatamente. Isso não significa aceitar que ela é tudo isso, mas sim reconhecer que ela te deu a vida. Só isso. Queridos, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, mas fica conosco porque o assunto ainda não terminou, a gente ainda vai falar muito sobre a relação da maternidade agora, do aspecto do filho, né, que é muito importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, segue a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o Eliane Bin, o meu é o Edgar Bin, e no YouTube a gente está lá também, Bin91. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Até já!